Olá, seja muito bem-vindo ao Guia de Profissões. E hoje nós vamos mais uma vez dar uma dica preciosa para vocês cuidarem da sua saúde de uma forma mais natural. E hoje eu gostaria de falar sobre algo que eu confio muito, que tem me ajudado bastante e ajudado bastante os meus pacientes, que é o floral de Bach Rescue Remedy. Antes de nós falarmos sobre ele, eu gostaria de dar um pouco de fundo histórico para vocês conhecerem um pouco da história do fundador, do descobridor desses florais, que foi o médico Edward Bach. Ele nasceu em 24 de setembro de 1886 em Moseley, perto de Birmingham, na Inglaterra. Desde criança, ele demonstrava muita sensibilidade e preocupação com o sofrimento de outras pessoas. Ele tinha muito respeito pela natureza e acreditava que a natureza tinha os meios de curar as pessoas. E ele aguardava ansioso apenas aquilo ser descoberto. E ele lutou bastante para aprender sobre medicina, sobre como curar as pessoas. Se formou médico em Londres em 1912 e optou pela cirurgia. Chegou até ser um chefe do pronto-socorro da University College Hospital. Mas ele estava insatisfeito com os resultados simplesmente paliativos que encontrava na cirurgia. Foi aí que ele decidiu se dedicar à imunologia e bacteriologia. Já em julho de 1917, o Dr. Bach teve uma hemorragia digestiva muito severa. Foi operado de emergência. Depois dessa cirurgia, ele soube que viveria apenas mais 3 meses. Foi aí que ele decidiu dedicar o resto de sua vida, apenas aqueles 3 meses, para estudar vacinas. E ele notou que quanto mais ele estudava, mais a sua saúde melhorava. E ele conseguiu viver mais 19 anos. Ele se encantou com o trabalho de um pioneiro da homeopatia, chamado Samuel Hahnemann, o pai da homeopatia. Foi aí que em 1918 ele trocou o hospital que ele trabalhava e começou a trabalhar no Hospital Homeopático de Londres. Apesar da sua notoriedade naquela época, o Dr. Bach ele ainda procurava um sistema de saúde que fosse obtido pela natureza e não pelas bactérias. A sua intuição lhe dizia que a natureza teria as respostas que tanto buscava. Seguindo então esse seu forte impulso, ele em 1928 foi para Gales e em setembro desse ano voltou com as suas 2 primeiras flores do seu sistema floral, a Impatiens e a Mimulus. E ele desenvolveu então um sistema floral. E desenvolveu também esse que é para nós um queridinho, o Rescue Remedy. Bach havia passado o inverno de 1933 e o começo da primavera de 1934 na cidade de Cromer. E ali ele preparou uma combinação de 3 remédios para usar em caso de emergência, em caso de acidente, choque, inconsistência, para pessoas que passavam por uma grande dor, medo, pânico. Ele deu o nome de
Rescue Hammett, como se fosse um SOS, um resgate, o bombeiro. E aí ele passou a levar o frasco sempre no seu bolso. Depois, ele acrescentou nessa fórmula outros 2 florais, o Cherry Plum e o Star of Bethlehem, e verificou que essa sinergia, essa mistura dessas 5 flores era extremamente valiosa. E ela realmente provou o seu valor. Em uma ocasião, um homem que estava agarrado no mastro de um barco que havia naufragado durante 5 horas numa terrível tempestade, ele foi trazido à praia por um barco salva-vidas. Esse homem estava delirando, espumando pela boca, sem esperança e quase congelado. A sua vida estava por um fio. Enquanto o homem estava sendo carregado pela areia, Edward Bach repetidamente umedeceu os lábios desse homem com aquela combinação floral, o Rescue. E antes que se tirasse a roupa do homem e rolasse cobertores nele, o homem já se levantou. A sua consciência estava perfeita, ao ponto de chegar a pedir um cigarro para fumar. Então, nós já vimos as 5 flores que compõem o Rescue Hammett. O Star of Bethlehem, que ajuda a pessoa que passou por um choque ou por um trauma. Também o floral Rock Rose, para sentimentos de terror, para a pessoa que está em pânico. Cherry Plum, para descontrole de sentimentos e ações. Também o floral Impatience, para impaciência, tensão física e mental e agitação. E também Clematis, para a perda dos sentidos, desmaio e tontura. Para que nós indicamos hoje no uso do dia a dia? Para pacientes que estão sob pressão, pressão no trabalho, pressão na escola, pressão dentro da família, pressão no trânsito. A pessoa que está muito nervosa antes de uma entrevista, está em crise, está angustiada. A pessoa que passou por um trauma pessoal, um estresse, até mesmo para quem vai visitar o dentista está morrendo de medo, pré e pós-operatório, para a pessoa que tem medo de falar em público, medo de viajar de avião, nervosismo no dia do casamento, também em casos de perdas e lutos. O floral maravilhoso Rescue Hammett pode ajudar. Como ele deve ser administrado? Esse não é um floral para você tomar para o resto da vida. A ideia é que ele seja realmente um rescue, um resgate, um bombeiro que salve você nas horas difíceis. Então a recomendação é que você use ali no máximo por uns 10 dias, 4 gotas na língua, 4 vezes ao dia, por até 10 dias. Mas existe ao total 38 florais diferentes. E cada um deles serve para cuidar de uma emoção diferente. Então, depois de se tratar por 10 dias um trauma, talvez seja a hora de você procurar o seu terapeuta floral, para poder fazer uma análise profunda do que é que está causando esse trauma e de como os outros florais podem te ajudar. Então, existe um longo questionário que pode ajudar bastante você a consertar ou cuidar da sua parte emocional usando
essas ferramentas excelentes. Gostaria de saber mais a respeito? Gostaria de marcar uma consulta online? Então, eu estou à sua disposição. Meu telefone vai estar logo abaixo e você pode entrar em contato comigo e nós podemos marcar uma consulta para fazer uma avaliação. Não somente de florais de Bach, mas também de florais frequenciais e todas as outras técnicas que nós temos conhecimento para poder ajudar a cuidar de você. Se você sabe de alguém para quem esse floral pode ser de ajuda, envie o vídeo para ele. Faça esse vídeo chegar ao máximo de pessoas possível, pois todos nós, nesses momentos terríveis que nós estamos vivendo, época de pandemia, as pessoas estão traumatizadas emocionalmente e estão precisando de ajuda. E como nós, do Guia de Profissões, podemos ajudar vocês? Diga nos comentários. E nós estamos à sua inteira disposição. Agradecemos muito a sua atenção a essa edição especial do Guia de Profissões. Obrigado pela sua atenção. Um grande abraço a todos vocês.